Bom, e aí me conta alguns casos seu aí, um ou mais, né, do tal do 6 em 7. O que que é esse tal de 6 em 7? 6 em 7 é o mito do fazer 6 dígitos em até 7 dias, né? Quando eu entrei, eu fiz 6 em 7 várias vezes no orgânico, sem investir. No Nós orgânico? fizemos sem investir em tráfego. Nó. Vários. Várias vezes 6 em 7 sem investir em tráfego na época. Depois a gente começou a investir aí R$ 200. Eu sou da época dos dinossauros da 200 internet. reais era muito dinheiro, hein? Agora pensa, Não. R$ 200. É muito bom fazer 6 dígitos em uma hora, é muito bom fazer 7 dígitos em um dia, como grandes especialistas têm feito. Eu ainda não cheguei nos 7 dígitos em um dia, em um ano já fiz, mas em um dia ainda não. 7 dias mesmo que em um ano ainda é bom, né? É bom, Quer dizer, 1 milhão, acima de 1 milhão. acima de 1 milhão. 6 em 7 é 100 mil em uma Em uma semana. semana, exatamente. Olá, pessoal. Estou aqui com uma convidada bastante especial. Ela vai trazer para a gente aqui muitas novidades do empreendedorismo digital. Então, eu estou conversando aqui com a Tati. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kildare. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Bom, isso aí, ô, Tati. Para começar aqui, para o pessoal ficar curioso, qual que é essa profissão digital que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo? Me explica se isso existe de verdade? Existe, sim, existe. Vamos falar mais sobre isso. Eu sou copywriter e sou estrategista em alguns projetos também, além de copywriter. A minha formação jurídica, né? Sou advogada, atuei bastante tempo como advogada, mesmo na rotina. Isso me ajudou muito a construir esse processo no mercado digital, mas eu estou nesse mercado exclusivamente no digital há 6 anos. Tá, e então me explica aí, para quem é leigo, o que que significa ser um copywriter? Copywriter, ele é eu vou explicar do meu modo, ele é um engenheiro das palavras, né, de certa forma. A função do copywriter é escrever textos persuasivos e a gente leva a pessoa a tomar alguma decisão com base naquele texto. Então pode ser uma ação de compra, pode ser uma ação de inscrição em algum curso, em algum projeto gratuito, ou um clique aqui, um saiba mais, um se inscreva no canal. Todos esses textos, todas essas ações vão passar por textos persuasivos que podem ser feitos por um copywriter. Ah, bem interessante, viu? Esses dias eu vi um vídeo no LinkedIn, ele não é brasileiro não, ele estava legendado. Sim. E eu achei fantástico a definição do profissional de marketing. Porque ele falava assim, que não é nessas palavras, né, o contexto é esse. Sim. Ele falava assim, que quando você tem uma publicidade, você tem uma imagem que está querendo representar alguma coisa, ele só vai fazer uma ação se tiver emoção. Exato. Então aquela imagem tem que parar uma emoção Isso. para que a pessoa queira clicar, que queira comprar. É exatamente o que você falou, você faz isso através do Exatamente. texto, né? Do texto persuasivo e que muitas vezes a gente vai se valer dos gatilhos, né? Dos gatilhos mentais, da reciprocidade, da escassez. Então, a oferta esgota em tanto tempo. Um exemplo mais tabajara, né? Esse me pega demais. O gatilho da escassez me pega facinho. Exato. Então, cada um vai se. Agora, a gente está passando por um processo de refinamento dessas, né, dessa escrita, dessas técnicas, porque o mercado brasileiro está amadurecendo muito. É um dos maiores mercados do mundo, né, em educação digital e infoprodutos. É um dos mercados enormes depois, né, dos Estados Unidos em termos de maturidade, porque a gente desenvolveu processos próprios. Alguns, claro, copiamos dos Estados Unidos, mas a gente vem desenvolvendo processos próprios já há algum tempo. E o mercado brasileiro deu um salto, assim como o restante do mundo, mas como nós já estávamos em outro nível quando iniciou a pandemia, claro que a pandemia acelerou ainda mais. Então, muitas pessoas entraram nesse mercado. E muitas já saíram nesse período por falta de experiência, porque não é essa maravilha, como você falou, é possível, agora respondendo de fato a sua pergunta, é possível trabalhar de qualquer lugar do mundo? É possível, mas trabalha-se muito.
Não é aqueles, né, o que vendem por aí, o sonho de leve o notebook para praia e fique lá, trabalhe. Não é assim. A gente trabalha muito. Né, no decorrer desse período, desde que eu tô no digital, muitas vezes eu trabalhei 18 horas, 20 horas por dia. Já virei noite no princípio, porque eu não sabia operar nenhuma ferramenta. Então, ao mesmo tempo em que eu precisava aprender, eu já tinha que colocar no ar. Então, eu tinha que ficar até dar certo. Se tinha um horário para estrear o evento, eu tinha que ficar até dar certo. Então, ainda hoje é assim, porque hoje a diferença é que a gente tem que estudar mais, tem que entender o que o mercado está fazendo, está trazendo de novo, o que funcionou. Nós estamos agora né, quase no segundo semestre de 2022, o que funcionou em janeiro ou em março já não funciona agora em junho. É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Agora, você falou um negócio interessante que a gente pode puxar um gancho aqui. O empresário que tem uma loja, ele está acostumado a abrir a loja no horário comercial, depois fechou o comércio, fechou a loja, né? E muitas vezes ele tem que continuar ali fazendo alguma coisa, né? Sim. Quando você tá no digital, tá trabalhando em casa, você não vê o tempo passar, Não né? vê. Porque você tá em casa. Então Então você não tem esse negócio de abrir e fechar. Não. Na Né, maior a sua parte do empresa. tempo, a gente está comprometido com o resultado final. Não é simplesmente deu o horário comercial ou fechou, encerrou. Não, se dá um problema, se um site cai, se um WhatsApp é bloqueado, como acontece muito quando a gente fala de lançamentos, porque tem várias formas de rentabilizar dentro do mercado digital, né? Não tem só lançamento. Lançamento é só uma modalidade. Mas Um são braço, né? várias. É um braço, é uma fonte, né, de faturamento, uma delas. Mas tem várias outras. Então, o compromisso, ele é o tempo todo. O servidor caiu, né? O ano passado, todos os servidores caíram e quem estava em lançamento, naquela data, tudo complicou. Tanto hospedagem de página, quanto Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, Se a internet cair, então, é, complicou, né? por isso que geralmente tem que ter um plano B, né? Se é um evento ao vivo, tem que ter é Tem que estar importante ter um preparado, plano né? B. Mas a gente pode pegar um comportamento, né? Assim, Sim. uma provocação para o empresário, né? Porque não quer dizer que a sua empresa... Porque você falou um negócio interessante. No início, a gente tem que estar aprendendo e fazendo, Sim, aprendendo de novo. isso. Chega um momento que hoje você tem quantos anos já de experiência nessa área? 6 anos. 6 anos. Então você sabe muitas coisas já que você não precisa de aprender mais, que você já passou Sim, por esse aprendizado, já virou prática, né? sim. Você já sabe fazer de olho fechado, né? Então, assim, fica mais fácil que agora você está executando, aprendendo um pouco mais. É Isso. diferente que naquele no início Agora que eu tô você tinha que aprender muito, lapidando, né? né? Lapidando e, ao mesmo tempo, eu estou me atualizando, né? Constantemente. Tô aprendendo com quem tá entrando agora e tá trazendo, né, gás novo, assim como... Porque 6 anos eu sou quase uma anciã do digital. Não é... O Você tempo começou passa junto com a diferente. tendência, né? Mas o tempo passa diferente do físico, né? Quando você tá 6 anos, na maioria dos cargos, você quase que ainda é júnior, né? Ainda agora no digital é quase sênior, praticamente sênior, considerando esse tempo, porque é tudo muito rápido. Eu perdi as contas de quantos lançamentos eu já participei, de quantas páginas eu já escrevi, de quantos anúncios. Eu não sei contar quantos anúncios, quanta. Então, por exemplo, se um empresário tiver... eu tô apaixonado com essa área do marketing digital, porque eu vi a lógica do negócio. Sim. E eu vou te falar aqui, se tiver... O que tiver fora, você me corrija. Você cria uma arte, depois você escreve um texto para compor aquela arte, né? Então nós estamos falando de uma postagem. Uhum. E aí quando a gente joga no Instagram, por exemplo, aparece lá 30, 20 visualização, porque organicamente o negócio não aparece para muitas pessoas. Aí você vai para o tráfego digital, que você vai potencializar, vai escolher um público e mandar aquilo ali aparecer para mais pessoas. Sim. E na expectativa de quê? De que alguém interaja. Eu quero comprar esse produto, eu quero comprar esse curso. Então nós estamos falando, foi feito todo esse trabalho e lá na frente, sei lá, 5 mil pessoas não viram e deu errado. Uhum. O que pode estar errado nesses ingredientes aí? São muitos fatores. São inúmeras variáveis. Primeiro, o posicionamento da marca. Tanto pode ser uma pessoa, quanto um comércio, né? Uma loja, uma indústria, uma empresa.
Então, posicionamento. Já tem algum tempo que os especialistas, né, em relacionamento, em mídias sociais, falam que pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Por isso a gente vê o movimento das grandes marcas trazendo rostos, né, trazendo pessoas. Porque um post institucional falando de um produto, com uma foto só do produto, e ainda que tenha um texto interessante, bem feito, não engaja tanto quanto colocar uma pessoa falando daquele mesmo produto. Então, por isso, né, tantas influencers aí fazendo inúmeros lançamentos de produtos físicos, de beleza ou de qualquer coisa que seja, e indo muito bem, porque elas são o rosto, né? Elas representam, elas mostram como aquele produto pode ser utilizado, ou aquele serviço. E então, primeiro, esse ponto, posicionamento, como essa empresa ou pessoa se posiciona na rede social. E o segundo ponto é, o segundo ponto seria, por exemplo, como é construído aquele texto, se aquela imagem, as cores, tudo isso vai influenciar no resultado. Quando a gente faz um teste de tráfego, a gente costuma fazer cores diferentes com o mesmo texto, a gente coloca fontes diferentes, cores diferentes. A imagem sutilmente diferente, ela pode dar um outro resultado. Então, tem muitas variáveis. O público, talvez na sua mente, né, no gestor ou da empresa, eu quero... Quem interage com a minha marca são, um exemplo, mulheres de 35 a 45 anos de tal região. Mas na prática isso pode não se confirmar. Na prática, talvez virão outras pessoas, virão homens, né? E isso eu tô falando genericamente. Novamente, a gente tem que esclarecer. Depende do produto, depende do nicho. Mas podem vir surpresas aí, e aí tem que ir adequando esse caminho. E modificando, qual converteu mais? O meu público gosta mais de vídeo, não gosta muito de imagem. Acontece até, hoje mesmo eu estava numa reunião, né? Nós estávamos numa reunião com o gestor de tráfego, ele falando, Stories não converteu. O que foi muito bem foi vídeo de feed. Isso eu tô falando de Instagram, né? Talvez para quem não tem tanta familiaridade com a linguagem. O vídeo de feed converteu melhor, num lugar aberto, gravando, andando e falando, que é o que a gente chama de criativo que não parece, né, de tráfego pago, que parece algo espontâneo, normal, não parece que é um patrocinado. Então, existe hoje essa tendência também de ambientes mais naturais, menos produzidos, quando você está falando de algo, né, de patrocínio, de tráfego, de campanhas, porque é mostrar o dia a dia, né? As pessoas se conectam muito com isso, de não aquela coisa super produzida, porque realmente fica mais próximo dela, da realidade da grande maioria até, né? Você falou um negócio bem interessante. Eu entrei esses dias no perfil de um hotel, e que eu conheço esse hotel, já fui lá algumas vezes, um hotel fazenda. As fotos não parecem que é de lá. Você olha assim, tá lá, aquele negócio assim que você vê que pega alguma figura legal, coloca lá, Dia dos Namorados. Não é a mesma coisa, você não sente aquela mesma emoção de você ter ido naquele lugar. Sim, Porque a foto parece que ela tá muito muito produzida produzida. e, de certa forma, pouco humanizada. Exato. Tem a produção que é benéfica e tem a produção. Eu faço uma comparação paralelo como uma maquiagem feminina, que é um universo próximo para mim. Mas se a mulher faz uma maquiagem numa ocasião especial e que fica tão, tão, tão produzida que nem parece ela não tá conseguindo expressar a real identidade dela. Agora, se ela faz uma maquiagem sutil, mas que exalta a beleza, é ela numa versão melhorada. Isso vale para as fotos do Instagram, isso vale para foto de site. Se pega uma pessoa, é uma crítica que eu faço, até a gente está em Divinópolis, né, que é tradicionalmente uma cidade têxtil, né, sempre foi tradicionalmente uma cidade têxtil. O que a gente vê quando a gente fala de Instagram de roupas, de um modo geral, mulheres extremamente bonitas, com corpos perfeitos,
vendendo roupas que, em tese, cabem em qualquer corpo. Vai do tamanho 36 ao, sei lá, 56, por exemplo. Mas talvez não comunica. Fica tão engessado, fica que às vezes a pessoa que não veste o tamanho daquela modelo que está representando ali a marca, a pessoa talvez se sente um pouco oprimida. Poxa, mas será que vai ficar interessante em mim? Então, o que você falou da humanização, que a humanização hoje ela está em tudo. Ela está no texto, ela está no texto de roteiro, de vídeos, ela Talvez tá em nesse tudo. caso seria até identificação, né? Sim, Porque, assim, a humanização é você trazer o elemento humano ali para aquela, sim, né? Como se fosse mais real. sim. Identificação também, né? Porque talvez essa cliente não vai se identificar com a marca, porque tá muito distante dela, Muito né? distante. Talvez seria isso, né? Então, a Uma importância da construção, interpretação. agora até falando um pouco de brand, embora não seja, né, a minha área de especialidade, tem profissionais muito competentes, habilitados para isso, mas o que a empresa espera, né? O que a marca quer, a construção dela. Quando alguém falar o nome da marca ou mencionar, vai relacionar aquela marca a quê? A que tipo de propósito? Aquela pessoa, a que tipo de mensagem? Quando você fala do Hildary, ele é um palestrante de liderança, é né, um empresário que tem sucesso no autogerenciamento da própria empresa. O que que a empresa, né, o que que as empresas esperam? Quando falarem de mim, o que eu quero que as pessoas relacionem o meu nome ao quê? Ao copywriting, à É. estratégia, a infoprodutos Daí também a importância do Instagram, pessoal, né? Porque, também. assim, eu criei um hábito de conhecer as pessoas pelo Instagram. Sim, Então, por exemplo, eu vou contratar alguém para minha empresa. Eu vou lá e dou uma olhada como que essa pessoa é no Instagram. é importante. A gente vê ali como que é o convívio dela fora da empresa, como que ela é socialmente, Sim, dizendo, né? sim. E no mesma coisa de amigo, você vai fazer um amigo, você conheceu uma pessoa, deixa eu te ver no Instagram. É Isso. um hábito hoje, né? É. Então, Às vezes nem se troca telefone mais, né? Se troca é Instagram. E por verdade. lá, conversa com a pessoa, se for o caso. Você conhece a pessoa por lá e às vezes o telefone já tá ficando em segundo plano, né? Sim. E, aliás, com o WhatsApp, ninguém sabe o número de ninguém mais, Não, né? Qual que é o seu WhatsApp, né? Mas não. ninguém sabe o número mais. Se, Às se eu vezes te não sabe nem o perguntar, próprio número. se eu te perguntar o número de 4 pessoas aqui, né? Você vai decorar o número de 4 pessoas? Não. Não. Virou uma rotina, a gente É não uma saber mais, rotina. né? Sim. Então, assim, eu não sei, vamos até, se a gente fugir um pouquinho aqui do contexto, mas tá relacionado também. Tá. Como que a gente hoje tá virando escravo da rede social, né? Muito, Porque, muito. por exemplo, você olha ali que a pessoa, nossa, que a pessoa ali, vamos falar, é um treinador. Nossa, ele Uhum. só teve tantas curtidas na foto dele. Fica aquele negócio assim, a gente com a expectativa dele ter mais seguidores, dele ter Transformou mais. tudo em número, né? E É. que não é real, né? Não. Porque. E seguidor não paga conta. Tem muitos especialistas que falam sobre isso. O número de seguidores não paga conta e é uma verdade. Tem pessoas com grandes, né, com público enorme e a gente sabe que era prática comum, algumas pessoas ainda fazem, mas alguns anos atrás era prática comum a compra de seguidores. E aí, se a pessoa vai fazer uma oferta de um produto ou de um serviço para seguidores comprados, é óbvio que não vai ter retorno, o faturamento vai ser mínimo. E Eles não já tem têm afinidade com o produto, né? e eu tenho colegas, né, conhecidos de mentorias que eu participo, que muitas vezes tem ali 3, 4 mil seguidores e que vendem super bem, é um público extremamente engajado, que comprou a ideia da pessoa ou do produto e que são defensores da marca, são fãs. Então, é uma comunidade. E, de novo, a gente esbarra, né, no posicionamento, de novo a Não, gente não é esbarra no... isso já não é mais uma referência, né? Não. Embora, assim, a gente pode até lembrar de grandes nomes, grandes treinadores aí do Brasil, que teve uma certa dificuldade para entrar na internet, para entrar nesse Sim, mundo, né? sim, E que talvez nem entraram ainda. Talvez, por exemplo, quando veio para fazer uma palestra aqui em Divinópolis, por exemplo, vai encher, sim. mas vai fazer uma divulgação legal, mas ele não tem essa Essa influência força toda na toda na internet. internet, né? E aí surge até os influencers, né? Como que eles são fortes hoje, Muito. como que eles formam opinião. É interessante eu já olhar por esse lado, né? Por exemplo, eu estava numa reunião ontem em que, geralmente, quando a gente está conversando numa reunião e a gente fala de comunicação
comunicar algo, alguma novidade, ou então alguma coisa importante para a cidade, por exemplo, a gente sempre lembra dos influencers. Sim. Ah, você conhece alguns influencers? Vamos pedir isso para comunicar isso? Uhum. Então virou um portal de comunicação, né? É. E eu acho isso importante. É importante, sim, porque as pessoas vão se identificar com os influencers. Tem influencer para todo tipo de bolso, para todo tipo de gosto. E é isso que a pessoa quer ver. Ah, eu queria que alguém testasse esse produto para eu sentir confiança em adquirir. Eu já adquiro vários produtos ou serviços baseados em influencers. Recentemente eu fiz uma viagem e eu acompanhei várias pessoas que iam fazer roteiros parecidos, até para eu ver, os perrengues, para eu evitar, para eu saber quais restaurantes eu gostaria de marcar, né, de fazer minha reserva. Esse eu não gostei, não faz meu estilo. Então eu já fui com algo, com uma experiência muito melhor, eu evitei muitos problemas, seguindo pessoas com as quais eu me identificava, com o estilo de vida, né, com o perfil de consumo financeiro, né, o perfil financeiro de consumo, se estava adequada à minha realidade, ao que eu pretendia gastar naquela viagem. Então isso vale para tudo hoje. Isso vale desde um produto de limpeza, tem influencers aí super bem-sucedidas falando só de lar, de como cuidar do lar, assim como tem outras, né, que já falam para um perfil de, né, alto consumo, alto padrão de consumo, viagens caras, roupas de grife. Então, acho válido, muito válido apostar em influencer para tudo. E você falou de viagem, né? Você foi para a Europa, né? Sim, Você trouxe novidades do copywriter, do sim, mundo digital de lá? O que você pode falar de novidade? bastante. O que eu vi é que lá eles, na verdade, assim, eles estão num caminho um pouco atrasado até em relação a nós. Quando a gente fala da Europa, eles têm um mercado um pouco mais burocrático, né, para entrar em produção digital. As pessoas ainda valorizam um pouco o presencial, os cursos presenciais, mesmo com a pandemia. Lógico que lá também teve impacto no aumento da produção digital, mas lá eles são um pouco mais desconfiados, eu acho que seria essa palavra. Eu até participei de um curso de roteirização que foi para dar mais beleza aos textos, porque lá era uma roteirização até voltada para cinema. Mas o que eles falaram? Que a beleza ela tem que estar em qualquer texto. Porque tinham publicitários participando também. Ela tem que estar em qualquer segmento. Você tem que fazer a pessoa se imaginar. Então, no roteiro de cinema, você conta com outros recursos, né? Você tem uma sonoplastia, tem os atores, né? Tem as imagens do lugar onde está acontecendo o filme. Mas quando você fala de um texto puramente simples, sem outros recursos, estou falando de um texto aqui que não contaria com imagem, nem estática, nem vídeo, você precisa transportar a pessoa para uma realidade. Então, se você está fazendo um texto para um produto, você tem que transportar a pessoa para a realidade dos benefícios da aquisição daquele produto, de como vai facilitar a vida dela, mas de uma forma sutil, de uma forma que fique dentro da linguagem dela, da linguagem confortável. E aí, toda essa narrativa passa por isso. Quando fala de um vídeo, de um curso, por exemplo, você vai transportar a pessoa para a realidade que ela vai conquistar a partir do momento que ela tiver aquele conhecimento e você está ofertando para ela. Então, esse crossover, assim, isso a gente aproveita de todas as formas. Todas as áreas se comunicam, porque a beleza, ela também tem que estar na venda. Não dá para ser hoje mais do que nunca, né? A gente compra, claro, os itens de primeira necessidade, mas até esses nós também somos influenciados por algo que talvez seja sustentável, por algo que tem um valor embutido, né? É interessante. Fica aí, né, um convite para quem está nos ouvindo ou assistindo, para deixar um comentário aí, porque tem pessoas que teve a experiência de ler um livro e assistir o filme, Sim, né? E às vezes a pessoa assistiu o filme e depois lê o livro, sim. ou ao contrário, né? E eu acho que resume o que você está falando, não é isso? Muito, muito, muito. Porque quando você lê o livro, você entra como se você fosse o personagem. Sim, E quando você está assistindo o filme, tem um personagem
que você se identifica com Você ele, se né? identifica e, de certa forma, você está distante, né, do personagem. Não é tão envolvente quanto o livro. O Pelo livro, menos é a minha literalmente, percepção. você entra dentro Entra, dele, e o dentro do livro é personagem. claro, ele é sempre mais detalhado, né? Todo mundo que já fez, né, já teve essa experiência aí, Eles livro e brincam assim, filme. né? Ah, vou esperar virar um filme pra me assistir, né? É, Tem essa brincadeira, né? tem. Mas a experiência do livro era sempre mais rica. Porque aí eles vão descrever aquela cena minuciosamente, né? Estava num dia ensolarado, o vento batia, e aí você consegue imaginar, e trazia um cheiro de alecrim, por Você até exemplo. sente o cheiro. Exatamente. Interessante. Ô, Tati, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Então, se você entra num site de alguma empresa, por exemplo, às vezes você vai ter duas expressões. Nó! Que texto! Sim, Nó! Que texto, né? Ou seja, você pode se surpreender com um muito. texto que vai estar ali falando ali de forma simples e Uhum. comunicação muito boa. Ou você pode surpreender o contrário, né? Fala assim, nossa, esse site aqui ficou lindo, mas o texto não tá Muito, totalmente muito, fora, né? Isso muito. existe, né? Totalmente. Existe muito. E isso vale para qualquer produto. O commodity, que é o que a gente fala, que são produtos comuns, né, que todo mundo tem e que não tem uma vantagem específica e mensurável no primeiro momento. Recentemente, eu participei de uma reformulação, né, de uma marca já conhecida, mas que eles precisavam dar um plus no site, nas páginas. Tanto nas páginas, né, de Facebook e Instagram, quanto no próprio website. E era um produto comum, né? Um produto que não tinha um apelo emocional quando a pessoa precisava comprar. Ela precisava comprar porque precisava. Porque o que ela tinha sofreu um desgaste e ela precisava repor. Então, o que a gente fez foi um posicionamento de marca e descrever os valores daquela empresa, qual a diferença, por que que esse produto ele teria uma durabilidade maior do que o da concorrência, além disso, quais as vantagens da pessoa adquirir a longo prazo e ensinando, educando aquele cliente dos mitos que existem no mercado envolvendo um produto. E então, assim, eu até posso falar, não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento. O produto em questão eram pneus, né? São pneus. E aí tem vários mitos envolvendo esse mercado de pneus, quando fala de medida, de data de vencimento, que é uma. E aí as pessoas. Aí foi feito, né, um trabalho de conscientização mesmo do cliente de que como olhar que na verdade não é um vencimento, é uma data do lote, e Hum. como ele poderia olhar, como se mede o pneu, que não é exatamente como é difundido por aí. Então, vários outros pontos. O porquê, né? Qual a necessidade de se fazer um rodízio. Então, não é pura e simplesmente comprar ou pura e simplesmente vender. Tem todo um bastidor ali que acontece antes, que faz o cliente, quando precisar, nesse caso especificamente, de trocar um pneu, se lembrar daquela empresa, porque ele já passou por um processo, né, de conscientização, um processo de identificação com a marca. Olha, eu vou me lembrar porque eles me ensinaram isso, me ensinaram aquilo. Então agora eu me sinto seguro porque eu aprendi com eles. Então, é um dos pontos também que a gente tem a ver com o gatilho, né, da reciprocidade também, mas E da tem da autoridade também, né? autoridade também. Bom, então deixa eu te fazer umas perguntas para você fala sim ou não, né? Se as pessoas identificar, porque copyright é complicado, né? Então vou falar, por exemplo, uma empresa quer fazer um diagnóstico ou uma consultoria para saber o que falta para a rede social dela engajar. Você consegue prestar esse serviço? Ou está dentro do seu cardápio de serviço? Então, nesse caso, o profissional mais adequado seria um social media, porque aí ele vai fazer uma análise das métricas, das campanhas. Eu sei fazer superficialmente, porque eu Isso preciso seria mais o texto. O que você mais o quer texto, comunicar, né? exatamente. Aí Mas teria um essa trabalho em leitura, conjunto com social media. entendi. Mas, por exemplo, a leitura. Por exemplo, você entrar no site de uma empresa e aí depois você vira para a empresa e fala assim: você faz isso?
Então, por exemplo, você vai fazer a leitura Isso. antes da pessoa te explicar. Porque a gente tem um problema que quando a gente vai procurar um profissional, a gente fica querendo explicar, né? Igual no médico. Você Isso. chega no médico, você quer falar até o remédio que você quer tomar, Sim, né? sim. Na verdade, você tem que falar seu problema e ir pra ele Deixar te o profissional perguntar. habilitado a te dar a solução. Né? Então a gente tem Então, essa nesse mania, caso, né? é isso que eu faço, né? Eu te dei esse exemplo, mas já aconteceram outras vezes de serviço, por exemplo, equipe jurídica, que eu também já prestei consultoria. E aí, o que eu faço? Uma imersão nesse ambiente. Então, eu vou, passo um dia, passo 2, o tempo que for necessário para eu entender a dinâmica do negócio, para eu entender, de fato, as vantagens, para eu me colocar no lugar de consumidora do produto e tentar ter a visão como cliente. Eu sempre vou como cliente. Eu não vou Depois você como. confronta com o que ele tá querendo passar, ele está Exato. passando na rede social. Isso. Ele também tem que ficar Interessante. confortável para comunicar aquilo. Não adianta eu querer comunicar o que o cliente quer ouvir e a empresa do lado de cá não tá confortável, não tá condizente com os valores que ela veio construindo, né, ao longo do tempo. Pois é, agora o seu principal produto é lançamento de produtos digitais, de Produtos digitais, infoprodutos, sim. de curso. Hoje eu só Fala um faço pouco para mim sobre consultoria. isso. A consultoria, né, para empresas físicas ou digitais, mas eu estou diretamente envolvida nos bastidores do lançamento de infoprodutos. E outras modalidades também, né, do mercado digital. Então, o meu trabalho é a construção, primeiro, do produto, né, definir qual é o público-alvo, definir qual é a expertise daquele especialista, qual o assunto, né, que ele se sente mais confortável, que ele tem mais habilidade para falar, que ele tem, né, mais tempo de atuação e que já é reconhecido por dominar aquela técnica ou aquele assunto. Aí a gente começa do zero, né? Vai montando o perfil do cliente ideal, a pessoa que ele deseja ajudar com a solução que ele oferece. E aí a gente monta um produto, começa a trazer as pessoas, né? Produzir conteúdo para que os clientes em potencial possam se identificar, possam solucionar. A gente fala dor, mas a solução mesmo, a solução para aquele problema que o cliente tem e que talvez ele nem saiba que ele tenha. E isso vale para vários nichos, né? Vários nichos diferentes. Já escrevi para muitos nichos diferentes. Até o momento, de fato, da venda efetivamente, que é onde essas pessoas vão vir para um ambiente online e vão se matricular e vão fazer um curso e vão passar por aquela transformação de um período X, que pode ser meses, semanas ou até ano. Isso eu já fiz para curso de extensão, pós-graduação, e várias especialidades diferentes. Então, assim, tem muitos profissionais que são excelentes no que faz no físico. Sim. Tem um curso que oferece físico e tal, excelente. Agora, para ele digitalizar isso, a pegada é outra, né? Aí é onde que é o seu expertise, não é isso? Isso, exatamente. Muitos já passaram por uma trilha, né, e já tiveram sucesso, às vezes, resolvendo o próprio problema. Eles não encontraram ninguém no mercado apto a resolver. E aí eles se transformaram por uma solução que eles criaram. Ou também transformaram outras pessoas no offline. E aí, quando eles entram para o online, eles vão escalar essa transformação, né? Vão alcançar mais pessoas. Bom, e então vamos pensar, uma pessoa que está acostumada a fazer um treinamento de 30 pessoas, fica ali de tempos em tempos, fazendo inscrições, marca uma data, começa o curso, fecha uma turma de 30 pessoas. Isso. Beleza, então na prática eu imagino que deve ser coisa de 2 meses, eu marco o curso para daqui 2 meses e vou preenchendo aquelas vagas. Beleza, completei 30 pessoas, faço aquele curso ali para aquelas pessoas que pode durar uma semana, um mês, enfim. O que a gente... Assim, eu imagino que deve ter diversas estratégias, mas vamos falar assim uma que seria possível. A pessoa em X tempo ela consegue não sei quantos leads, né, que são os contatos ali, Sim. e depois tem a chance de fechar uma turma de quantas pessoas? O que seria uma coisa... A gente trabalha com métricas, né? Métricas mínimas. Quando isso depende do valor investido para captar esses leads, né? Leads são os e-mails que vêm, os contatos, né? Nome, e-mail, telefone, a depender do tipo, do perfil do lançamento.
mas são esses prospects que a gente chama, e eles vão vir para o interesse, em princípio, no conteúdo gratuito, vão querer se inscrever para saber mais do que vai acontecer, se de fato aquela solução resolve o problema que ele tem. E aí, no meio dessas pessoas vão ter muitos curiosos, né? Não necessariamente pessoas que estejam de fato interessadas, pessoas que vão se inscrever e talvez não vão aparecer no dia, é comum. Então, a gente tem taxas que a gente consegue mensurar se o processo está saudável. Então, por exemplo, tem uma taxa aí média de 15% a 20%. Vamos trabalhar com um número redondo para a gente fazer aí um cálculo simples. Se 1.000 pessoas se inscrevem no evento gratuito, o ideal é que de 15% a 20% dessas pessoas estejam no evento, nesse evento gratuito. Vamos falar, de 1.000 virou 200. De 1.000 virou 200. E o que é para a gente mensurar se essa proposta foi legal? Aí, quantos por cento dessas pessoas que veio pro curso gratuito, quantos por cento fechar ali nessa proposta que a gente considera? Isso a gente está falando da primeira aula. Se forem de 3 a 5 aulas, esse número vai diminuindo ao longo dessas aulas. É praticamente impossível. Não vou dizer que é impossível, mas tem algumas pessoas que fazem com muita excelência. Mas a tendência natural é que esses números diminuam à medida que avançam as aulas gratuitas. Entendi. Mas o que a gente trabalha hoje, né, o que a gente vê nas mentorias, né, é que de 1,5% a 3% é o número de conversão sobre o número principal de inscritos. 1,5% a 3% então, sobre 1.000. Nós estamos falando de 1.000, vão ser mais ou menos entre 15 e 30 inscrições fechadas. Exato. Acaba que talvez volta até os 30 que eu falei do presencial, Exatamente. Só que aí depois escala mais, mas assim, depende do nicho, como eu tô te falando. Tem pessoas que num perfil pequeno, com 3.000 pessoas, como eu te falei, conseguem vender 50 tickets. Porque já tá, aquela audiência tá quente, já tá quente, assim, é uma audiência o pessoal tem interesse no conteúdo. Exatamente. Então, assim, isso não é... Eu trabalho com especialistas que às vezes convertem 10%, 15%. Tá muito acima da média. Mas que às vezes converte uma lista, captura uma lista pequena. E aí, por isso, a conversão fica alta. Quanto menor a lista, espera-se, bem entre aspas, espera-se que essa conversão seja relativamente maior do que uma lista muito grande. Para quem captura, tem lançamentos aí que pegam 1 milhão, né, 500 mil leads, 1 milhão de leads. E aí essa conversão realmente vai ficar talvez entre aí 1,5% e 3%. Se for excepcional, vai ficar 5%. Bom, e aí me conta alguns casos aí, um ou mais, né, do tal do 6 em 7. O que é esse tal de 6 em 7? 6 em 7 é o mito do fazer 6 dígitos em 7 dias. Em até 7 dias, né, na verdade. Hoje, essa teoria já não está tão em alta porque o investimento aumentou muito em tráfego. Todo mundo quer, claro, fazer 6 em 7, mas não é mais quando eu entrei, eu fiz 6 em 7 várias vezes no orgânico, sem investir, fizemos, sem investir em tráfego. Várias vezes 6 em 7, sem investir em tráfego na época. Depois a gente começou a investir aí R$200. Eu sou da época dos dinossauros da internet. R$200 já não é muito dinheiro, hein? Agora pensa. Não. R$200. E agora... Hoje o gestor de tráfego hoje 6 cobra em mais 7, que isso, né? Do que os R$200. Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje o 6 em 7, tem muito 6 em 7 que a metade disso é investimento. Então, o faturamento é 100, 120 mil, mas quando vai ver o valor líquido, ele tá bem abaixo disso. Mas assim, claro que ainda brilha os olhos, né? É muito bom. É muito bom fazer 6 dígitos em 1 hora, é muito bom fazer 7 dígitos em 1 dia, como grandes especialistas têm feito. Eu ainda não cheguei nos 7 dígitos em 1 dia, em 1 ano já fiz, mas em 1 dia ainda não. 7 dias mesmo que em 1 ano ainda é bom, né? É bom. Quer dizer, 1 milhão, acima de 1 milhão. Acima de 1 milhão. É um sinal... 6 em 7 é 100 mil em uma semana. Em uma semana, exatamente. Se a gente comparar com o curso físico, sim, né, uma turma,
para você vender 100 mil reais em turmas físicas, porque o físico tem muito custo também, tem Tem o aluguel muito do custo do ambiente, do espaço. espaço, tem muitas coisas que Tem um tem coffee, muito custo, né? né, pessoas, equipe, né, equipe talvez para recepcionar, para cuidar ali daquelas pessoas. O evento, eu já participei da construção de eventos presenciais até o final de turmas, né, maiores, né, com a minha irmã, que é minha parceira já de longa data, a gente já fez, né, nós fizemos alguns eventos presenciais e é um custo muito alto, é um investimento altíssimo, porque você precisa é uma continuidade da experiência do online. Então, essa experiência do online, se cada detalhe é bem cuidado para a pessoa de fato ter uma jornada transformadora e se sentir mesmo acolhida por aquele, né, por aquele professor ou por aquele tutor, quando é o caso de turmas maiores, o presencial ele tem que ser uma continuidade daquilo. Então é um evento que envolve muito custo, muito, né, uma assistência integral para os participantes. Então, quando se fala ainda em evento de 2, 3 dias, ainda mais. Então, por isso que é difícil. Mas agora a gente está voltando, né? Eu estou observando um movimento aí dos infoprodutores de voltar com os eventos digitais, desculpa, presenciais. Porque as pessoas estão sentindo falta disso, né? Desse tempo que passou, dessa troca. E tem coisas que não substituem. O ambiente online, ele é bacana. Mas em alguns momentos nada substitui esse networking, essa troca com pessoas que entendem a sua linguagem. Porque quando você está falando, por exemplo, do seu universo de empresários, quando vocês se reúnem em eventos de empresários, é muito bom. Porque talvez a solução daquele seu colega, você não tinha pensado naquilo. E aí você implementa uma solução no seu negócio que vai te economizar ali anos ou milhares de reais. E é a mesma coisa no digital. A experiência de algum que deu certo ou que deu errado, né, a gente já traz para o nosso negócio e pode poupar tempo, dinheiro, equipe. Isso é muito interessante que num evento presencial, por exemplo, esse network, às vezes a solução do problema meu, eu enxergo quando o outro compartilha um problema parecido, né, para uma situação que é divergente, que é diferente, mas que eu falo, olha, essa solução pode dar certo para mim também. Eu já tive bastante, eu sou apaixonado com esse ambiente digital, porque é muito prático. Uhum. Já fiz curso, mentoria com o Brasil inteiro, e com pessoas do Brasil inteiro, e assim, ligava meu computador, ficava lá o dia inteiro, desligava, ia lá em casa, dormia lá em casa, tomava café, almoçava em casa, infinitamente mais barato do que ir para São Paulo, ficar uma Deslocamento. semana em São Paulo. Sim. Aí chega em São Paulo, o deslocamento é mais caro, a alimentação mais cara, e não só isso, você tá junto com a família ali, Sim. né? Agora, realmente, fica aquele gostinho de que, ó, terminou que agora eu vou encontrar qualquer turma, né? Porque já tive também muitos cursos de imersão que eu fiquei uma semana no hotel com pessoas lá, doido pra chegar em casa pra ver a família de novo. Sim. E lá a gente tá conversando e fica amizades ali pra vida toda, né? É. De pessoas que a gente viu só 7 dias, por exemplo, mas que viramos amigos porque ficou ali numa imersão com aquela pessoa, né? Sim. Eu sou bem Então, dos bastidores do networking, para mim é um desafio, confesso. Que é um ponto a ser melhorado. Mas essa troca é muito válida. E o que a gente vê no presencial, né? A energia, o ar é diferente, né? Porque as pessoas estão respirando aquilo, né? O tema. Quando, né? Congresso profissional, tudo isso. Quando eu era advogada também, na época fazia bastante congresso, participava de bastante congresso. É uma energia, assim, de você tá no seu ambiente confortável, né? Você tá no seu lugar, na sua zona de conforto mesmo. Você vai ali trocar com profissionais que passam todos os dias pelo que você passa. agora, Tati, me fala o que o direito, a formação em direito pode ter te ajudado nessa parte do copyright. O que você acha que você Nossa. trouxe de benefício da formação? Até foi uma falando disso, até a gente acaba entrando um pouco em propósito, meio sem querer. Eu me perguntava muito, eu meio que tomei uma birra do direito por algum tempo, porque é algo muito, enquanto advogada, a gente depende muito
dos outros, né? Dependo dos juízes, dependo, né, de fatores que não estão sob o meu controle. E no copyright, não. Claro que eu dependo da engrenagem, eu dependo do editor, eu dependo do gestor de tráfego, eu dependo se o especialista ele vai performar bem ao vivo ou se ele performa melhor numa gravação. Tem outras variáveis, mas eu sei que eu tenho mais controle. Porque eu sei que se eu errar, vai ser fatal. Se eu errar numa página, eu sei que fui eu que errei. Se as pessoas não chegaram e não se cadastraram naquela página, eu sei que fui eu que errei. E se eu acertei, eu sei o que eu acertei. Então, eu tenho parâmetros para analisar. E aí, o direito me incomodava muito nisso. E aí, durante um tempo, eu fiquei de mal com o direito. Fez No as início, pazes depois? E fiz total. A gente precisa aceitar, né, quem a gente é. Você sabe muito bem disso. Quando a gente aceita tudo que a gente passou, a gente aceita a nossa história, tudo funciona, tudo flui. E aí eu vi que se não fosse o direito, eu não ia ter esse amor tão grande por escrever, por ler. Eu sempre fui uma louca por leitura, desde o tempo da escola. Estudei aqui em Divinópolis, em escolas públicas. Tive professores muito esforçados, professores excelentes, que me despertaram muito esse lado da leitura. Teve até uma professora, lembro muito bem, eu falei, acho que eu quero fazer letras. Ela, não faça letras. Se você está em dúvida entre letras e direito, faça direito. Você vai ter muito mais oportunidades, vai poder escolher melhor o que fazer. E letras você fica muito restrita. Eu gostaria de ter feito direito. Eu lembro que ela falou pra mim. E assim, e aí eu posso fazer várias coisas. Quando eu tô trabalhando como infoprodutor, eu faço termos de uso da página, políticas de privacidade, porque depois me especializei em proteção de dados, na LGPD, porque uma coisa tem a ver com a outra. Eu não posso separar. Então, tudo que eu sou faz parte de mim e faz parte da minha profissão. Então, se eu sou copywriter, eu também sou advogada, eu analiso contratos. Quando eu vou contratar um gestor de tráfego, eu posso fazer um contrato bem feito, porque eu já, né, como todo empresário, já tive problemas. Não é porque eu sou advogada que fiquei ilesa, mas aí com o tempo eu fui aprimorando as minhas ferramentas de trabalho, fazendo melhores contratos, porque é uma relação delicada, né? Quando a gente fala de digital, eu julgo até que mais delicada do que uma relação presencial, uma relação convencional, entre aspas. E aí eu consigo pensar se aquele texto eu vou fazer ele mais formal, a depender do público, assim como eu já escrevi para infoprodutores que lançam para advogados, já escrevi para escritórios de advocacia, então super me ajudou. Agora, quando eu vou escrever para um público que é, né, uma linguagem informal, também ficou mais fácil para mim, porque eu já sei o que não fazer. Então, Interessante. eu abracei mesmo a minha história, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz até chegar aqui, porque eu falo, a vida não é tão curta para ter só uma profissão. Acho que a gente pode ter várias. É interessante que eu entrevisto várias pessoas aqui, que se a gente somar o tempo em algumas profissões, parece que tem o dobro da idade. E a pessoa tem muita experiência, né? Exato. Mas aí é uma piadinha pra gente falar, mas assim, a gente tem que conectar com o propósito mesmo, né? Por quê? Porque a gente experimenta uma coisa, não gostou daquela profissão, vai pra outra, mas se a gente não tivesse passado por essas experiências, a gente não tem o sucesso que a gente tem hoje. Não. Porque sempre a gente ganha além da profissão. Sim. A gente Muito. ganha, vai trazendo esses comportamentos pra gente, né? E falando sobre isso, eu queria te pedir uma dica de ouro para quem tá começando. Vamos falar que a pessoa vai começar agora ou no direito ou no copyright. Qual que você quer escolher? Eu acho que para qualquer um, eu acho que a dica é a mesma. Acho que a dica é meio que universal, porque é uma coisa que eu apanhei muito. Eu sou uma consumidora ávida de cursos de estudo, muito, estudo. E eu tinha muita dificuldade de implementar o que eu estudava. Eu ficava muito no campo das teorias. E aí eu via que às vezes eu batia a cabeça com o mesmo erro, porque eu não implementava. Porque o meu cérebro ficava tão. Vou usar uma palavra, né? Mas ficava tão inchado, ficava tão lotado de conhecimento, de informações, que eu ficava anestesiada.
não conseguia agir. Então, eu acho que aprender e aplicar, isso vale para qualquer um. Que eu me recordo que no direito eu fiz muito estágio, eu já meti a cara logo cedo. Antes de entrar para a faculdade, eu já trabalhava no escritório de advocacia. Eu comecei a trabalhar antes da minha faculdade. E aí lá, e depois eu prestei concurso, passei no meu primeiro concurso. Saí do concurso porque eu não estava feliz, para não fazer nada, para estudar para outro concurso. Em 3 meses eu passei em outro. E eu trabalhava em 12 por 48 e no dia que eu não estava no concurso, eu estava estagiando no escritório de advocacia. Porque eu tinha compromisso com a prática. Eu não queria sair da faculdade sem saber fazer, sem saber ser advogada. Então, não adianta só estudar. Ah, claro, a menos que a pessoa queira ir para a área acadêmica, mas de toda forma ela tem que aprender a aplicar. Se ela aprendeu ali na faculdade, no outro dia ela pode aplicar fazendo uma prova para um concurso, fazendo um simulado. Então, acho que é uma dica universal, aprender e aplicar, que é o que eu passei a fazer. Quando eu vou numa mentoria, né, num evento de final de semana, é muita informação. Então, eu tenho que escolher uma coisa, pelo menos, para aplicar. Porque se eu quiser escolher todas, eu já sei por experiência, como procrastinadora nata. Embora não pareça, eu sou bastante procrastinadora. Que se eu não escolher uma coisa para aplicar, eu vou querer aplicar todas e vou acabar não aplicando nenhuma. Bom, você falou uma questão bem interessante, é aplicar, né? Colocar em prática ali, porque aí você vai errar, vai aprender, vai errar, entra num ciclo da excelência, né? Uhum. E outra coisa que você procrastina. Agora, eu duvido que quem tá nos ouvindo aqui nunca procrastinou, né? Oh, Eu também já procrastinei e tal, e procrastino também. Então, assim, acho que assumir que a gente tem esse, né, esse problema é uma porta de abertura pra gente deixar de procrastinar, melhorar. né? Não usar como E, desculpa, né? e Ah, às não vezes a consigo gente procrastinar. procrastina naquilo que a gente não tá com tanta paixão, porque quando a gente tá com paixão na coisa, já é o contrário, a gente não quer parar de fazer, né? Isso. Então você lembra daquele, né? Eu sou assim, tem coisa que eu tô fazendo que eu não quero parar, não. Não quero parar pra tomar café, pra fazer nada, né? Sim. Então ali, quando a gente conecta no propósito, eu acho que essa coisa distancia um pouco, né? Muito. Mas tem que ter cuidado com esse discurso também, Kidori, porque eu penso o seguinte. Hoje o mercado vende uma ideia tanto de propósito, como se qualquer profissão que você escolha com propósito, você vai ser feliz o tempo todo. Não. Em toda profissão você vai ter problema. Eu ficava sem dormir quando eu era advogada por causa de prazo. Eu acordava no meio da noite chorando, pensando que eu tinha esquecido o prazo, mas na verdade eu estava era confundindo a data. E falava, mas não quero essa vida pra mim. Mas hoje eu amo o que eu faço, mas eu também tenho preocupações. Eu também acordo de madrugada. Eu também fico, às vezes, pé da vida com alguma coisa que foge do meu controle. Eu também fico infeliz. Tem dia que eu quero jogar meu computador na parede. Tem dia que eu quero, né, mandar a equipe para aquele lugar. É normal terem dias péssimos em qualquer área, mesmo que seja que você sonhava em trabalhar. E às vezes a gente não se dá o direito de se sentir mal. Porque, mas eu amo tanto fazer isso, por que eu tô me sentindo mal hoje? Porque eu não tô feliz hoje? Porque nós somos humanos, porque é natural esse ciclo de não tô tão bem, de aquilo me desagradou, não saiu como esperava. E aí eu me permito mais sentir esse desgosto e entender o porquê, né? Porque não só ficar irritada, nervosa e brava, mas entender o porquê aconteceu aquilo para tentar, lógico, ir cercando o máximo possível. Mas na maior parte do tempo, sim, eu sou muito feliz. Mas a gente tem que se permitir também esses dias ruins. Eles fazem parte, né, da nossa vida aí, esses erros vão acontecer, Sempre. né? E o que acontece é o seguinte, na balança, normalmente as coisas boas vão sempre superar Uhum, esses desafios, né? sim. Mas tem um amigo meu que eu gosto mais dos ensinamentos dele. Ele é engenheiro, mas parece um filósofo, sabe na hora que ele fala. E ele fala assim, quando tá enfrentando algum problema de saúde, qualquer coisa que seja, ele falou um dia comigo que nós somos muito imediatistas. Uhum, Às vezes a gente tá num momento e parece que é o fim do mundo, mas é um momento. E a gente sabe que vai passar. sim. Né? Então, às vezes é coisa ali que realmente vai passar. Igual, quando você falou aí de um lançamento, eu acredito que nos primeiros ali, na hora que você tinha tanta preocupação, porque é uma orquestra, né? É tanta coisa ali que tem que acontecer simultaneamente e uma atrás da outra para que a coisa aconteça, que a preocupação de falhar.
Eu te falo, por exemplo, tem palestras que eu vou fazer, eu fico uma semana ali pensando como que eu vou identificar com o que é público, falar, eu fico muito preocupado e tudo e tal, mas acaba. Passou Sim. aquele dia ali, acabou, você fala assim, não, hoje eu tô aliviado, né? Ou então fala assim, nossa, mas por que eu tava tão nervoso? Foi tão fácil. Mas isso aí eu acho que também tem a ver, igual o pessoal fala muito quando cantor, né, atores, até palestrantes, também treinadores, que quando sobe no palco, dá aquele frio na barriga, dá aquela emoção, é que faz parte da sua preocupação e preparo para aquele momento, né? O respeito ao público, né, e aquela dedicação e tudo. E claro, às vezes quando saem as coisas fora do controle do nosso planejado, a gente eu tenho estoura, né? A vários gente tem casos. nossos Tem um que problemas, né? aconteceu recentemente ainda. Eu ia entrar ao vivo num evento que tinham vários palestrantes e o tempo cronometrado para cada um. Então era uma orquestra, iam entrar ao vivo, vários participantes de vários lugares do Brasil. Eu com tudo preparado, câmera colocada, computador, tudo direitinho, meus slides, tudo bonitinho, né? Tava fazendo de casa, falei com todo mundo, ó, silêncio nessa hora, etc. E eu com internet, o que aconteceu? O meu computador eu não tinha observado, e um dos meus filhos tinha desconectado o cabo do meu computador. Da energia? Da energia. A energia elétrica caiu na hora de eu entrar, que eu ia fazer do computador, transmitir do computador. E aí o que aconteceu? Eu fui colocar o celular no tripé, e eu já estava ao vivo. Aí eu fui colocar o celular no tripé, porque aí eu tive que passar a fazer do celular com a internet móvel. Porque a energia acabou no meu bairro. Nossa, na hora, Pico hein? de energia, assim, meio-dia num sábado. É absolutamente improvável. Mas as coisas do ao vivo. Aí o que aconteceu? Eu coloquei o celular no tripé. Na hora que eu fui voltar para sentar na minha cadeira, eu tropecei no fio do computador, o tripé caiu ao vivo. Nossa. Era seu dia. Era meu dia. E aí o que eu fiz? Eu não tinha outra escolha. Botei o celular de volta, fiz uma piada, fiquei roxa, como a minha blusa que tá ali, que agora o pessoal não tá vendo. Mas fiquei roxa, botei o celular lá, fiz uma piada e fiz um negócio com adrenalina lá no topo, cortisol nas alturas. E foi o que tinha pra fazer, eu não tinha outra escolha. Se eu chorasse, se eu ficasse com raiva. E a hora que terminou, eu falei, é isso aí. Eu passei a mensagem que eu queria. O material que eu tinha preparado, eu dei. Foi como eu gostaria? Não, não foi. Depois eles editaram para, né, o evento ficou gravado. Eles editaram, claro que tiraram essa parte do telefone caindo, que ninguém é obrigado a passar por isso. Mas são imprevistos que acontecem. Eu lembrei, tem um vídeo que roda na internet, aí tem vários, né? Das gafes que acontecem ao vivo. E tem um lá que é interessante que eu acho que é até do direito, alguém do direito. Ele fez uma biblioteca atrás dele, né? Que é muito normal do cenário ser livros, né? Sim. E era um painel, né? Um croma. Era um painel, né? Ali que representava. Tá. E aí chegou a carteira pra trás, o negócio caiu pra trás, assim. Aí caiu aquele, que era tipo um papelão plotado, entendeu? Sim, entendi. É muito legal. Aí caiu e levantou ao vivo assim e tal. E não, na deixou. pandemia surgiram muitos vídeos, né, como isso, de criança invadindo a cena, de pessoas só em cima com terno e com pijama embaixo, esqueci de levantar. Tudo, né? Mas é as coisas de quem trabalha home office, o né? digital é isso. Agora as pessoas já estão mais habituadas à etiqueta, eu acho que deu uma flexibilizada com a pandemia. Bom, Tati, então quero te agradecer a sua presença aqui. Não vou deixar aqui no episódio os seus contatos. Muito obrigada. Caso alguém queira lançar um curso, alguém queira uma revisão na sua cópia ali, no seu texto ali, ou quiser fazer uma campanha, né, aí de um produto que está lançando e tudo, quiser esse seu serviço, pode te chamar. Claro. Né? É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Você veio de Varginha, tá morando em Varginha, não é isso? Sim, tô morando lá. E aí veio aqui pra gente bater esse papo.
E eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, tá? O estúdio aqui, ele foi preparado para quem quer fazer esses eventos sem passar perrengue, Sim, entendeu? excelente. Então tem internet aqui, ele A é todo estrutura é preparado, fantástica, muito o bom. áudio é controlado e tudo, então vou deixar como se diz, um pitch aqui, Tá né? certíssimo, E se faz muito algum bem. cliente aí tiver com esse perrengue aí, você pode falar para Vem vir pra cá cá, aqui, vem pro estúdio. que eu ajudo ele aqui. E eu vou te falar, existe até um outro problema também, aproveitando esse gancho aqui. Eu já tive problema aqui no estúdio com o celular de uma pessoa que estava transmitindo, o celular estava com problema. Então aí de repente no meio da transmissão o celular travava. Uau. A internet tudo ok e tal e tudo. Aí fecha todos os aplicativos, problema de memória, falta de memória. Sim, Então isso assim, às interfere. vezes por mais que a gente prepara, às vezes o celular Exatamente. joga a gente no buraco ali porque não tá preparado ali. Então a gente tem que meio que fazer um checklist também. A gente vai aprendendo isso também, né? No decorrer, né? Sem dúvida. Mas é isso aí, gratidão, muito obrigado. Muito obrigada, Kilber. E a gente deixa aí com vocês aí. Deixa aqui nos comentários aí o que você achou dessa profissão. Se você quer entrar para essa profissão aí de copywriter, chama a Tati aqui para ela te passar alguma dica, alguma experiência aí. Pode chamar que a gente conversa. Isso aí, um grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau.